Olá, muito boa tarde para você. Começa agora o Meio-Dia Catarina, dessa sexta-feira, dia 4 de agosto. Seja muito bem-vindo. Lembrando sempre que nós estamos nas redes sociais e através delas você pode interagir conosco, por exemplo, através do nosso Twitter e Instagram, em @meio-dia Catarina. Inclusive no nosso Instagram você acompanha os bastidores aqui do programa. Tem também a nossa fanpage no Facebook, onde a gente dá vários presentes para os nossos telespectadores, /meio-dia Catarina, né? E também o nosso WhatsApp, no 48 99608 7554. Muito bem, vai mandando seu recado por aí, porque nós começamos o programa de hoje falando sobre um vídeo gravado ontem, durante uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Durante a sustentação oral do advogado Felisberto Odilon Córdova, ele acusou o desembargador Eduardo Galo de ter oferecido a venda de uma sentença por R$750 mil. Veja o vídeo que viralizou nas redes sociais e já é notícia em todo o país e até no exterior. De exceção de pré-executividade, não teria que haver impugnação. Essa é uma primeira questão, mas eu vou além. Eu vou dizer, senhor presidente, que o julgamento que está acontecendo aqui é comprado. Eu estou fazendo uma denúncia. Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do Rio de Janeiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma contra-proposta que poderíamos cobrir isso por 700 mil. Eu insisto, senhor presidente, isso aqui não é o Senado, isso aqui não é a Câmara dos Deputados, isso aqui é um tribunal de justiça. E eu preciso que a moralidade surja e venha a termo, e que a promotoria, inclusive, assuma a investigação desse processo. Acalma seu pai, por gentileza. Olha, Por gentileza. Isso não pode. Tudo está sendo nulo aqui. Tudo está sendo nulo aqui. Eu não abro mão de novo. Eu peço que Safado. Eu peço que seja que está no nítido excesso. Eu estou, nesse momento, sendo príncipe referindo a prisão do advogado Sagrado. O presidente está vendo um nítido excesso dos direitos. Não é Vamos dois presos que eu quero te quebrar a cara dentro da cela. Vagabundo. Não, eu não vou admitir que o advogado me chame de vagabundo, que Vossa Excelência não toma providência. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu tenho 25 anos de magistratura. Eu requeiro a prisão do advogado. Pois é, a ação em questão, que então era julgada naquele momento, envolve uma disputa de R$35 milhões. O desembargador Fernando Galo foi procurado para comentar sobre o assunto, porém não foi localizado. E o advogado Felisberto Córdova deu uma entrevista, agora há pouco, ao colega Mário Mota, da Rádio CBN Diário, e ele reiterou as acusações e ainda falou sobre outros casos de corrupção no judiciário. Ouça um trecho dessa entrevista. Bom, hoje, com a alta tecnologia, inclusive da informação, sabe-se que se chegar muito longe. Eu tenho a prova testemunhal, e a prova testemunhal, evidentemente, é considerada a mais frágil de todas as provas que se podem apurar num processo. As pessoas recuam, as pessoas temem, as pessoas sofrem pressão, todas essas coisas, né? Mas você vai além disso. Esse moço não está vinculado só ao meu caso. Ele tem uma história divulgada. Há uma consciência na população, ou quem trata com o judiciário, passou por ele, de que a sua atuação é mercadológica. Então eu já fui para o processo, de certo modo, preparado ou angustiado. O voto esclareceria se haveria alguma coisa errada ou não. O senhor acha que excedeu verbalmente em direção a um desembargador dentro do Tribunal de Justiça? Em relação a ele, não. Porque ele me afrontou. Afrontou e levou a resposta que merecia. Agora, ao tribunal, isso eu manifestei ontem,
e teve até desembargador que se julgou ofendido à toa, porque nós não estávamos ofendendo ninguém além do relator. O senhor já sofreu ameaças ou já recebeu propostas semelhantes anteriormente, em outros casos? Já. Oriundas do próprio tribunal? Ou de seus de membros? outros tribunais. Esse nosso tribunal é ainda um dos melhores tribunais do país. É preciso que se diga isto. Nós conhecemos tribunais como o da Bahia que são podres inteiramente. Talvez não tenha 10% de juiz honesto lá dentro. Graves acusações. Só corrigindo, né? Quando eu falei o nome do desembargador, não é Fernando Galo, e sim Eduardo Galo. E eu volto a dizer que o desembargador Eduardo Galo não foi localizado para comentar sobre o assunto, mas fica aqui o espaço aberto ao desembargador, caso ele queira dar a versão do caso. E hoje pela manhã, a tamanha repercussão do caso, a presidência da OAB aqui de Santa Catarina marcou uma entrevista coletiva e o nosso colega Lucas Miranda acompanhou e ouviu o presidente. Após a repercussão do fato, o presidente do OAB esteve reunido nessa manhã com uma comissão para discutir o caso. E a posição da instituição é de apoiar o advogado no seu direito de fazer a acusação. Fato que nos preocupa muito, teve uma repercussão muito forte. A nossa ideia é garantir que o advogado possa levar eventuais provas que tenha dessa acusação. Eu já fiz uma conversa preliminar com o Dr. Felisberto. O Dr. Felisberto, inclusive agora publicamente, em alguns veículos de comunicação, reafirmou as acusações que havia feito em relação a esse desembargador na tribuna e garantir a ele que possa apresentar com toda a liberdade as provas que eventualmente tenha desse fato e que essas provas levem a investigações que possam esclarecer a verdade. Nós entendemos que ali o advogado tem a prerrogativa, a possibilidade de fazer qualquer denúncia, eu diria até a obrigação de fazer qualquer denúncia quando entender que é um fato ilícito de qualquer maneira, tem a obrigação e não pode de forma nenhuma ser preso por isso. O presidente reiterou que a denúncia se dirige ao desembargador e não à instituição do Tribunal de Justiça. A OAB vai continuar acompanhando o caso de perto e diz que quer que a verdade venha à tona. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Lucas, pelas informações e, de acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a presidência do órgão está acompanhando o caso e vai se manifestar sobre o assunto já nas próximas horas. E sobre toda a repercussão desse acontecimento, dessas denúncias e dos desdobramentos, você acompanha ainda hoje aqui na TV Catarina, no Banho Cidade, às 10:50 da noite. E um padre de São Francisco do Sul está sendo acusado de abusar sexualmente de 4 meninos. O Ministério Público confirmou a denúncia. E o padre de 36 anos segue preso preventivamente. Camila Constantini tem mais informações. O padre que ganhou a confiança dos moradores de São Francisco do Sul levava os meninos para retiros espirituais e lá cometia práticas sexuais. Segundo as investigações, há provas suficientes contra o padre, que será indiciado por estupro de vulnerável. A Diocese de Joinville afastou o padre das atividades e irá investigar internamente. Durante as investigações, os meninos relataram à polícia que a maioria dos abusos aconteciam dentro da paróquia há pelo menos 2 anos. O padre era bem visto pela comunidade por realizar obras de melhorias na igreja, por aproximar os fiéis e também por almoçar na casa da maioria deles. Voltamos ao estúdio. 12:39 e veja no próximo bloco a derrota humilhante do Avaí em Curitiba. O resultado deixa o torcedor azul preocupado, hein? E ainda a agenda de jogos dos nossos representantes nas séries A, B e C do Brasileirão, a decisiva rodada da segundona do estadual e a grande final do Campeonato Catarinense da 3ª Divisão. Agora 12:40 e a gente volta já. Muito bem, voltamos com Meio-Dia Catarina, 12:42. Agora, vamos de esporte. Rapaz, o Rogerinho. Thiago é havaiano, Thiago? Não, Thiago não é havaiano. É São Paulino aí? Só São Paulo.
Pois bem, mas também te falou, filho. A coisa tá feia também, amigo. Tá fácil não fazer. Agora, rapaz, ó, velório aqui no estúdio, hein? O Mu e o Rogerinho hoje chegaram com uma cara aqui, não é pra menos, né? Meu pai amado, olha só, 18ª rodada da Série A, 5 pro Atlético Paranaense, 0 pro Avaí. Leão da Ilha simplesmente irreconhecível em campo. Interessante quando o Avaí vai para esse campeonato, que é o dele, né? Com os times que ele disputa a competição, que briga contra o rebaixamento, o Avaí dá dessas aí, como foi contra o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense, quem mais, Mu? Agora eu não lembro mais, o adversário que ele, o Curitiba, né? Rapaz, é impressionante. E contra os grandes, vai bem. Bahia empatou, Ponte Preta empatou, mas a Ponte estava até um pouquinho a mais ali. O Vitória, pois é, o Vitória também, situação delicada contra esses times do campeonato do Avaí, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série A do Brasileirão, não é nada animadora para o torcedor havaiano, não tenha dúvida disso, né? Olha só, o G4 tem o Corinthians, seguido pelo Grêmio, Santos e Palmeiras. Já estamos na 18ª rodada, hein? Santos, que subida, né, Mu? Depois vem Flamengo, Sport, Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Atlético Paranaense, que agora é o 10º colocado após a vitória sobre o Avaí. Vamos dar uma olhadinha na outra parte? Depois vem o Atlético Mineiro, o Coritiba, Chapecoense, Fluminense tem um jogo a menos, e Ponte Preta e Bahia. Depois lá no Z4 nós temos o São Paulo, o Avaí, que já está a 3 pontos de deixar o Z4, Vitória e Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato. Agora o próximo jogo do Avaí, uma decisão difícil para o técnico Claudinei Oliveira, saber colocar em campo um time que possa ser bom tecnicamente e psicologicamente depois dessa derrapada medonha do time havaiano, né? Depois de tomar de 5, psicologicamente o time, querendo ou não, fica abalado para enfrentar o Santos, que é o 3º colocado, que está numa crescente absurda. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então como é que foi. Atlético Paranaense 5, Avaí 0, os gols para você de casa. Guilherme sozinho fez 1-0. E no segundo tempo começou o pesadelo azurra. Douglas dá rebote e Guilherme de novo ampliou o placar. Aqui Nicão cruzou com força na área. A bola bateu em capa e cruzou a linha do gol. 3-0. E num chute cruzado de Eduardo Henrique, os donos da casa fizeram 4-0. E o mesmo Eduardo Henrique, de cabeça, fechou o placar de 5 para o Atlético, 0 para o Avaí. Olha, rapaz, 5-0, hein? Que derrota do Avaí, hein? Terrível, né? Falar de Chapecoense agora, porque a Chape teve ontem uma coletiva lá na Arena Condá para falar sobre o tour que a Chape vai fazer pela Europa. Tem jogo com Barcelona, tem jogo com a Roma, vai ter bênção do Papa e tudo mais. E a Chapecoense já está de malas prontas. A Chapecoense inicia nesta sexta-feira um novo desafio. A agenda internacional do clube foi apresentada ontem pelo presidente Plínio Davi Denes Filho. O primeiro compromisso é na próxima segunda-feira. O primeiro convite que nós recebemos para um amistoso foi exatamente do Barcelona. Isso se deu já no mês de janeiro de 2017, quando ainda nós não tínhamos nem sequer um time formado. Hoje a Chapecoense começa a sua maratona de jogos na Europa. Dentre os compromissos, o momento mais esperado é a estreia do jogador Alan Ruschel com a camisa do Verdão. Sempre, né, um passo de cada vez, sem atropelar nada, sempre com calma. Nunca coloquei prazo, na minha volta não tinha colocado prazo nem pressa, né? E dessa vez chegou o momento, chegou a hora, acho que estou muito bem preparado. Quem também esteve presente na coletiva foi Jackson Follman, embaixador da Chapecoense e um dos sobreviventes da tragédia do ano passado, que ressaltou a importância e emoção da reestreia de Alan no Verdão. O Alan é um cara que sempre batalhou pelo que sempre almejou. Eu conheço há muito tempo, o pessoal daqui conheço há mais de 10 anos, então para mim é uma alegria muito grande, particularmente porque eu vou ver meu irmão reestrear. Para Alan Ruschel, voltar aos gramados é motivo de alegria e ansiedade. Tá voltando a jogar é um sonho que eu vou estar realizando de novo, né? Aquele friozinho na barriga, aquela
ansiedade de moleque, tá voltando, né? O nervosismo de enfrentar um grande clube, uma grande equipe, né? Acho que não tá fugindo do que é normal um atleta, né? Sentir aquele friozinho na barriga de fazer um grande jogo. Que volta do Alan Ruschel, hein? Volta aos gramados e uma volta contra o Barcelona em pleno Camp Nou. E que história de vida, não? Ó, dá um filme, o roteiro tá pronto para ele, pro Alan Ruschel. Vamos falar agora mais um pouquinho de Série A do Campeonato Brasileiro, porque a gente já tem nesse fim de semana, não tem descanso, é a 19ª rodada, então a agenda tá aí, ó. A Chapecoense vai jogar contra o Coritiba, jogo que é no domingo, 4 da tarde, e o Avaí vai receber o Santos, 7 da noite, no estádio da Ressacada. Essa é a 19ª rodada da Série A do Brasileirão. A gente aproveita também já para mostrar a agenda dos jogos dos catarinenses que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha aí, 19ª rodada também na Série B. O Criciúma joga com o Brasil de Pelotas, hoje, 7h15 da noite, no Majestoso. E amanhã, lá na Curuzu, em Belém do Pará, o Paysandu vai jogar contra o Figueirense. Figueira que deve ter uma série de mudanças para esse jogo. E a gente espera também que o Criciúma consiga a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Vem uma campanha muito boa, né? Vamos dar uma olhadinha agora na Série C. Olha lá, Série C do Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada. Joinville que também busca recuperação dentro do campeonato. O Jack recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo é domingo na Arena Joinville, jogo marcado para 4 horas da tarde. E nós teremos nesse fim de semana também, aí pela 2ª divisão do Campeonato Catarinense, rodada decisiva. Por que decisiva? Pois é a última rodada do turno e o campeão do turno já está na final. E estando na final, o que acontece? Vai estar automaticamente na elite do futebol catarinense de 2018. Os jogos de domingo. Esse não interessa, né? A rapaziada tá de boa, tá no meiuca da tabela. Camboriú e Jaraguá, 10h30 da manhã. Aí todos no mesmo horário, porque todo mundo aí tem chance. Tem o Guarani enfrentando o Barra, 3h30. Tem o Operário de Mafra com o Fluminense. O Concórdia com o Juventus. E que jogaço, hein? Ercílio Luz e Marcílio Dias lá em Tubarão. Esse é o principal jogo. O Ercílio é quem tá na frente e tem a chance de voltar à elite do futebol catarinense já nesse fim de semana. Falar agora de Série C do Campeonato Catarinense, que tem a decisão nesse domingo. Tivemos o jogo de ida, foi 2-2, e agora teremos a volta em Blumenau, com Blumenau e Curitibanos. Persistindo o placar de empate, o que acontece? Nós vamos para a prorrogação. Persistindo o empate na prorrogação, será decidido na penalidade. Lembrando, então, mais uma vez, o primeiro jogo foi de 2-2. Vamos lá para o nosso WhatsApp, ver quem está interagindo conosco, o pessoal que está conectado aqui com a gente, o Davi de Joinville. Obrigado, Joinville, pela audiência, hein? Tá dizendo assim, ó, o que está acontecendo na política é uma vergonha. Tá feito o seu registro, Davi. Aí, Mu, tem recado pra ti, do André. Conhece o André, não? André, mas tem vários, né? Tem vários, né? É difícil. Mas olha só, ele mandou um recado pra ti, o André de Floripa. Aí, Mu, hoje tem filme no cinema, lançamento. Avaí 5.0. Rapaziada, não perdoa. Boa tarde, sou o Fernando de Picadas do Sul, São José. Manda um abraço aí para minha esposa Dayana Correia de Souza e para todos os espectadores do Meio Dia Catarina. Muito obrigado, Fernando. E também um grande abraço aí para sua esposa Dayana Correia. O Reginaldo da Barra do Aririu está falando que nos dias de hoje nem o judiciário está livre de acusações, né? Se tiver algo errado tem que investigar. Tem também aqui interagindo conosco o Sidney Severo do bairro dos Ingleses, manda um abraço e fala assim, ó, até o judiciário, hein, está envolvido em problemas, que se investiguem. Imagina como é que está a situação lá no Palácio em Brasília. Pessoal aí está triste com a situação do Brasil, tantos casos de corrupção sendo denunciados. Muito bem, olha só, depois do intervalo tem mais Meio Dia Catarina, agora é 12h e 52 minutos, você não sai daí que a gente volta já já. E vai mandando seu recado no WhatsApp.
Meio-dia 54, voltamos com o Meio-dia Catarina, mandando um abraço aqui pro Lucas Luan, que fez contato conosco via WhatsApp, ele é de Biguaçu, dizendo que assiste a nós a todos os dias. Muito obrigado, Lucas, pela sua audiência. Olha só, a polícia realizou no início da noite de ontem uma operação que resultou em 3 prisões. Também foi realizada uma apreensão de armamentos que seriam usados em confrontos relacionados ao tráfico de drogas. Foram apreendidas 10 pistolas, um revólver e um fuzil. Este último, no mercado ilegal, estimado em R$50 mil. Segundo o delegado Antônio Cláudio Joca, o armamento estava enterrado num local isolado no Morro do Mosquito, no norte da ilha. O armamento apreendido no norte da ilha era novo e, segundo a polícia, seria utilizado em mais uma disputa entre 2 facções rivais. A facção paulista pretendia fazer uma grande ação para retomar um território recentemente conquistado pela facção catarinense. Temos informações concretas de que essas armas seriam utilizadas a partir dessa data na retomada de território. Eles já tinham, inclusive, estratégias aí traçadas para a retomada de determinados pontos aí controlados pela facção rival. Também no Morro do Mosquito foi efetuada a prisão de um dos indivíduos que aparecem num vídeo em que há uma execução e foi amplamente divulgado nas redes sociais durante a semana. Mais 2 indivíduos da facção paulista foram presos na região da Ponta das Canas. Outras 2 operações em Lages e Chapecó prenderam mais 2 pessoas envolvidas em facções criminosas. Agora, como é que a nossa polícia, né, vai conseguir combater o crime com o poderio de fogo que tem o crime que de fato é organizado, hein? A Prefeitura da capital cortou a gratuidade em ônibus para deficientes da Grande Florianópolis. Agora, apenas usuários da capital têm direito ao transporte sem custo. A medida é questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil e também pela Associação Catarinense de Integração ao Cego. A medida vale desde fevereiro e restringe o uso do transporte coletivo às pessoas com deficiência que tenham residência comprovada em Florianópolis. Para a Associação Catarinense para a Integração do Cego, a ACIC, a medida prejudica quem mais precisa. Existem apenas algumas, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, a Secretaria de Assistência Social, o Cine, etc., que pessoas da região metropolitana precisam utilizar essas ferramentas. A maneira mais adequada é ônibus, porque calçadas, elas praticamente não existem, né? 2.719 pessoas com deficiência de outros municípios utilizam o transporte público da capital e, segundo a Prefeitura, o custo é de R$500 mil ao mês e 6 milhões ao ano. O corte do benefício seria motivado por causa desses gastos. Não somos contra o deslocamento das pessoas com deficiência dentro do município de Florianópolis. Na realidade, o que nós entendemos é que cabe a cada município de origem desses usuários desenvolver as suas políticas de inserção social, arcando com esses custos. Florianópolis está preocupada única e exclusivamente com as cifras e não com a finalidade social do benefício. Para a OAB, a medida adotada pela Prefeitura de Florianópolis é ilegal. A OAB entende que essa restrição imposta às pessoas com deficiência, apenas que residem no município de Florianópolis, não tem qualquer embasamento jurídico, nem legislação federal, estadual ou municipal. Então a OAB entende que é ilegal e é um evidente retrocesso aos direitos sociais. A Ordem dos Advogados já pediu explicações à Prefeitura. A depender da resposta e mantida esse posicionamento, a OAB aí sim vai oficiar ao Ministério Público. Bom, agora com uma boa notícia, e que bela notícia, né? Na contramão da crise e mostrando de fato que Santa Catarina é um estado diferenciado, as exportações de Santa Catarina cresceram em comparativo com determinados períodos do ano passado. Destaque principalmente para a carne de aves. As exportações em julho somaram 740 milhões de dólares. O maior volume dos últimos 3 anos para esse período. Com relação ao mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 12,5%. No acumulado dos 7 primeiros meses de 2017, o crescimento foi de 15,2%, um pouco acima da média nacional, que foi de 14,9%. O principal destaque das exportações catarinenses foi a carne de aves, enviada principalmente para o Japão. O aumento foi de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, vem a carne suína e a soja.
Bela notícia, olha só. Meio-dia Catarina de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Nós voltaremos na segunda-feira, ao 12:30. Lembrando, mais informações da nossa região aqui na TV Catarina, a partir das 10 para as 7 da noite, no Band Cidade. Um grande abraço e até segunda.